Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Iremos começar mais uma videoaula. Iremos estar falando sobre os profetas menores, dando continuidade que nós três estamos trabalhando. Decidimos falar sobre profetas menores, o mesmo tema. Se você assistiu a videoaula da Juliana, é muito bom. Se você não assistiu, dá um pause aí, corre lá, dá uma assistida porque vai ajudar bastante. Muitas coisas que podemos estudar nesse livro de Oséias é parecido com um livro que a Juliana acabou dando aula. Então ajudará muito ao seu entendimento se você assistir a videoaula dela completa, né? Porque as histórias são um pouco parecidas, né? Porque o tempo que, a época que Oséias estava falando, profetizando, aconteceu o livro, foi numa mesma época dos outros profetas. Basicamente isso, né? Precisaria de um estudo um pouco mais detalhado, que nós não vamos falar isso nessa aula. Eu falei na outra aula sobre isso aí, sobre o tempo que aconteceu, o momento que aconteceu, aonde aconteceu, por que aconteceu, em que lugar aconteceu, que foi no Reino Norte de Israel. Hoje nós não iremos falar sobre isso, porque na aula passada enfatizamos bastante sobre esse assunto e para não acabar ficando um assunto muito repetitivo, cansativo para quem já assistiu esta aula. Então, podemos estar dando início. Como falamos, Oséias significa salvo, ou que Jeová salva, ou salvação. Tem outros nomes também que são importantes, que são personagens dessa história de Oséias, que é a sua esposa Gomer, que significa perfeição, término ou completo. Ele teve três filhos: Jerizel, que significa Deus espalha, Lo-Ruama, não amada, ou aquela que não alcançou a misericórdia, ou aquela de quem não se tem piedade. E o terceiro filho que ele teve é Lo-Ami, não meu povo. Significa, o Lo é sempre não, é uma palavra hebraica, né? E cada filho dele, cada personagem tem esse significado do nome. Antigamente as pessoas escolhiam o seu nome, ou o nome do filho, com algum significado. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia um nome que não tem um significado, ou que o nome não tenha a ver com a história da pessoa, na história bíblica dela. Como, por exemplo, o caso de Josué, que significava salvação, Salvador, Jesus, Salvador também, João, graça. Então, o nome da pessoa tinha muito a ver com a história que o texto bíblico gostaria de passar. Até hoje também, muita gente acaba até escolhendo o nome por algum significado. Tem pessoas, por exemplo, que teve uma dificuldade para conseguir ter um filho, então ela coloca o nome de, por exemplo, Vitória. Então, se você pesquisar o seu próprio nome também, há um significado. O meu nome tem um significado também. Se nós pesquisarmos o nosso nome, há um significado. E muito mais nessa história, saber os nomes dos personagens bíblicos
é algo muito importante também. Ajudará bastante entender a história no seu estudo, do que você está estudando, seja qual o texto que for. Por isso, quando você lê um texto, procura saber o nome da pessoa, porque o significado do nome dela, porque vai ajudar bastante. Você vê o Davi, Davi significa amor, Salomão significa amado, e na história, pegando, e não vamos detalhar muito isso, né? Outra história de outras pessoas, mas tem um grande significado para a história do povo de Israel. Então, podemos estar prosseguindo, né? Vamos ler esse texto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aqui, no livro de Oséias. É um livro de 14 capítulos. Conta a história deste homem que foi um profeta. Vamos ler primeiro. Aí podemos estar discutindo sobre esse assunto, né? O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse: Pois o Senhor a Oséias: Vai e toma uma mulher de prostituições e filho de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer. Lembra que é o nome de Gomer? Perfeição. Filha de Diblaim. E ela concebeu e lhe deu um filho. A história de Oséias, uma história muito bonita e ao mesmo tempo triste também. Pegamos Oséias, não mostra a idade dele, né? Com certeza, mas devia ser um homem jovem, e como todo jovem, ele espera ter um relacionamento, ter uma namorada, né? Principalmente um rapaz que tinha uma devoção para as coisas de Deus, para servir a Deus. Então, isso chamou a atenção do Senhor. Esse profeta, este homem, pela sua dedicação que ele tinha por Deus, sua sinceridade. Porque nesse texto, Oséias está se assemelhando a Deus, entre aspas, claro, né? Porque Oséias estava esperando uma esposa, aí chega, imagine, Deus, você está esperando uma esposa, está lá na escola dominical, você está lá na mocidade, você está na igreja, você está orando para, a pessoa está orando para ter uma esposa, um marido, para poder ser feliz, né? Ainda mais Oséias poderia querer construir uma família. E quantas pessoas que querem construir uma família, ter filhos. Aí Deus chega e fala assim: Oséias, eu tenho uma esposa para você. Aí, caramba, aí sim, minha resposta de oração está sendo atendida. Aí Deus fala para ele assim: vai lá na prostituição, escolhe uma mulher que se prostitui. Pô, imagine só o impacto que Oséias teve. Mas tudo bem, é um ser humano como todo outro qualquer, mas quem gostaria de ter uma pessoa que está na prostituição? Não é uma pessoa que ele falou que acontece muito, pessoas que estiveram na prostituição, largaram a prostituição e hoje vivem uma vida plena com Deus. É uma ex-prostituta ou ex-prostituto. Não. É uma pessoa que estava na prática e não queria sair da prática. E ele vai até lá e fica com essa mulher. Por obediência a Deus. E depois que ele
viu a Gomer, ele traz para casa, casa com ela, oferece tudo aquilo que é do melhor para ela não voltar mais para a prostituição. E ele tem 3 filhos com essa mulher. E cada filho tem um significado, né? E como eu falei, Deus chamou Oséias para poder estar casando com essa mulher, para ter uma comparação dele com o povo dele. Que nós iremos ver mais para frente, porque para Deus, você vai ver na Bíblia, que vamos ver um pouco mais para frente, que a igreja, o povo dele, ele compara muitas vezes também com uma mulher. Há outras comparações também, de comprar individualmente nós como os filhos, enfim, mas o grupo, o povo, a nação, a igreja como um todo, ele compara com uma mulher. Por isso que chamamos a igreja de a noiva de Cristo, né? E ele chamou Oséias para casar com essa mulher, mostrando o que estava acontecendo com ele, para as pessoas terem uma consciência da gravidade da forma que a sociedade estava vivendo. Deus estava comparando a igreja, vamos pôr melhor o povo, né? A igreja vamos pôr mais para frente, né? Porque a igreja ela surgiu depois de Cristo, né? Então, vamos colocar como povo ainda, que é o povo de Israel. Ele estava comparando o povo de Israel, o povo judeu, como uma prostituta. E ele disse, eu sou como Oséias, eu amo vocês, sou apaixonado por vocês, dei o melhor, tirei vocês de um lugar ruim, engrandeci, me dediquei a vocês, me dedico a vocês, sou um homem fiel. E vocês estão se prostituindo, vocês estão me traindo, vocês estão me abandonando por outro homem. E vemos que esse homem é chamado de Baal. Baal significa dono. Eu que sou marido, se arrumaram um outro possuidor. De marido se tornaram escrava. Porque marido... Essa história, nós olhando assim, só dá uma lida, parece uma história simples. Para nós parece uma história simples. Né? Mas para a época é uma história muito impactante, muito escandalosa. Porque, primeiramente, se você notar, se você lendo o texto, nós lendo o texto, notamos que Oséias passa a amar essa esposa. Ele ama ela de todo o coração. E é algo novo, porque antigamente, nesse tempo, e até tempos de quase agora, assim, vamos pôr, até nossos avós, muitas vezes aconteceu isso, as pessoas não casavam por amor. Embora que nesse caso de José também não casou por amor. Mas as pessoas casavam, era um casamento arrumado. O pai arrumava, era por conta da família. Quando a pessoa, o homem queria casar com uma mulher, ele tinha que ir até o pai. Aí falava do dote. Ele tinha que dar um valor pelaquela mulher. Você vê? O casamento tinha uma questão de negociação. As pessoas não casavam por amor. Ou casavam por uma tradição familiar.
E muitas vezes a pessoa que casava a vida toda com a pessoa e não amava a sua esposa, não amava o seu marido, porque foi um casamento arrumado. Essa questão de casamento por amor é uma questão agora, atual. Como eu falei dos nossos avós, muitas vezes você via casos, vocês não são um pouco novos, você não chegou a pegar isso, mas tinha pessoas que casavam de uma forma arrumada. O pai arrumava. Tinha pessoas que casavam até com primos, por essa questão familiar. Então, esse negócio de casar por amor é uma questão de agora, do século XXI. As pessoas falam, não, você tem que casar por amor. Vou casar com alguém que eu goste, que eu ame, porque eu vou ter que passar a vida toda com essa pessoa. E Oséias foi um casamento arrumado de Oséias, mas ele passou a amar essa esposa, amar sua família. E sendo assim, a esposa não retribuía da mesma forma a fidelidade, o amor que Oséias tinha. Vamos ver isso um pouco mais para frente, para o texto pode todo não ficar muito grande. Então, nesse texto de Oséias, podemos tirar muitos assuntos, muitas ideias sobre esse texto para podermos aplicar na nossa vida cristã. Porque nós, quando lemos a palavra de Deus, seja um versículo só, a ideia é nós refletirmos, pensar, ficar pensando aí, refletir, para ver como podemos aplicar esse texto em nossas vidas, como esse texto serve para o meu dia a dia. Porque a palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus nos conforta, nos ensina, nos direciona. A palavra de Deus nos ensina a como buscar Deus, como ter um relacionamento com Deus. No momento de crise, o que fazer? Encontramos resposta em Deus. Encontramos resposta na palavra de Deus. Por isso tem a importância de nós estarmos estudando, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias. Todos os momentos. Ainda mais hoje, tem um celular, você pode estar lendo no celular. Tem Bíblias pequenas, Bíblias grandes. A ideia é você ler em todo lugar. Tem um costume. Nós temos que ter um costume de estar lendo a palavra de Deus. Quando você cria um costume, o dia que você não lê, a gente não lê, a gente sente falta. Agora, quando nós não lemos, a palavra de Deus não faz parte da nossa vida. Se a pessoa não lê, para ela, tanto fez, tanto faz, ela não tem um costume. Se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, buscar o Senhor, precisamos da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo simples para entender a importância da leitura da palavra de Deus e da dedicação, da devoção, de orar e buscar ao Senhor. Outro dia, eu gosto de perfume, né? Eu estava ouvindo e pesquisando sobre perfume. Eu fiquei olhando assim a diferença do esse que nós compramos aí é chamado Colônia, né? Por quê? Porque ele tem pouca essência. Eu vi uma Colônia da essência do perfume, ele tem entre 5 a 12% de essência. Então o que irá acontecer? Dura pouco,
e o resultado do odor é menor. Aí tem lá um chamado Del Perfume, que é entre 12 a 20. Eu não sou especialista, né? Então, só para você estar entendendo, né? De essência. Então, cada vez que tem mais essência, mais tempo ele fica e mais ele impregna assim na nossa pele, assim. E mais você sente o odor, ele se espalha, ele exala mais. Aí tem o perfume. O perfume é um absurdo, né? Acima de 20% aí. É aquele que você toma banho, onde você ficar, ele continua ali, ó. Você fica no sofá, ele impregna no sofá. Você põe no cinto do carro, ele fica no cinto do carro. Onde na sua roupa você pode até lavar e ainda tá com um cheirinho lá. Porque tem muita essência. E assim que acontece, eu queria pôr essa comparação, que eu achei importante, e assim que acontece quando nós lemos a palavra de Deus, buscamos a Deus, oramos, vamos para a igreja, discutimos sobre a palavra do Senhor, sobre as coisas de Deus, sobre Cristo. Quando assistimos uma videoaula como essa, assistimos uma pregação. Cada vez que nós buscamos se aproximar de Deus, buscamos a coisa de Deus, nós temos mais a essência de Cristo. Quando mais a essência de Cristo estiver em nós, mais iremos exalar essa essência por onde nós estivermos. Cristo estará mais presente. Seremos um cristão diferenciado. Você vê a pessoa, quando passa aquele perfume bom mesmo, a pessoa passa, nossa, que perfume é esse? Que perfume você passou? Nossa, eu passei mau tempo, né? Mas, nossa, é um perfume gostoso. E assim, aquele que tem a essência de Deus, aquele que busca mais a Deus tem mais essência. Então, aonde ele vai destacar, nossa, você tem uma diferença. A pessoa tem uma diferença. Porque ela tem a essência do Senhor. Ela tem a essência de Deus e vai exalar ao mundo, exalar para as pessoas. As pessoas vão se agradar das nossas obras, daquilo que nós falamos, fazemos, da nossa vida. Podemos nem falar nada, mas a pessoa vai olhar para nós e vai ver a diferença. Eu estou olhando aqui, tem uns 20 minutos, eu vou dar um tempinho e eu vou prosseguir. Aí esse vídeo vai ficar hoje com vocês, né? Eu vou fazer outro, a continuação dele, continuar falando sobre isso que eu estou falando, sobre o José e mais coisas que nós achamos importante, porque tem muita coisa para falar de Oséias aí, estudando aí, ainda mais se tiverem bastante livros aí com os outros professores, com o Natan e com a Juliana. E isso é bom, focar, dar uma lida mesmo, você vai ver que é importante. Amém? Eu vou estar saindo aqui, né?